Olá pessoal, Paulão na área e hoje vamos falar sobre um acontecimento que nós tivemos aqui na região do Alto Juruá. 3 pessoas nessa terça-feira foram picadas por uma mesma serpente jararaca, Bothopsis atrocis. Então vamos falar sobre isso, tá? E esse vídeo aqui faz parte do nosso projeto Acidentes Ofídicos no Oeste da Amazônia Brasileira, ações educativas para o combate de um problema de saúde pública negligenciado. E com o tema dessa notícia está diretamente associado com isso, né? Agora vamos a uma curiosidade, uma coincidência. Esse evento, esses 3 acidentes ofídicos, ocorreram no mesmo dia onde a nossa equipe desse projeto de extensão estávamos lá nessa localidade, o Santa Luzia. A Vila Santa Luzia, nossos estudos já mostraram que é a localidade com maior incidência de acidentes ofídicos aqui no Alto Juruá, porque lá tem muita atividade associada com a lavoura, tá? Esse é um dos fatores. E o interessante é que, antes de eu apresentar a notícia, tá? E toda a problemática e por que aconteceu e tudo mais, algumas curiosidades, né? Que alguns já me compartilharam essa notícia e também perguntaram para mim algumas coisas, né? O que acontece, né? Nós, naquele dia, na terça-feira de manhã, estávamos trabalhando com as crianças escolares, né? Nesse nosso projeto, falando sobre prevenção e primeiros socorros em casos de acidentes ofídicos. E uma coisa que nós falamos é, se você vai para a casa de outra pessoa durante a noite, né? Esteja calçado, né, na área rural, e use lanterna para olhar no chão para onde você pisa, para evitar um acidente ofídico. Porque muitos casos aconteceram dessa forma, né? É interessante que, então, durante a noite, por volta das 8 horas da noite, ainda a Vila Santa Luzia fica a 42 quilômetros aqui da cidade, então foi em um ramal, lá no ramal 2, que fica mais distante, e um trecho de estrada de terra, que agora na época da chuva está com muita lama e dificuldade de transição de veículo. O que aconteceu então? 3 pessoas, né, foram para a casa do vizinho, na área rural, e não usaram lanterna. E aí eles foram picados. Um primeiro pessoa que tinha sido algum galho, algum espinho, e nisso deu o tempo das outras 2 pessoas se aproximarem da serpente, uma Bothopsis atrocis, uma jararaca, né? E vamos falar também dessa serpente, né? Quem que é a jararaca, a Bothopsis atrocis? Ela aqui na região no Alto Juruá, os indivíduos pequenos, os juvenis, são conhecidos como jararaca. Já os adultos de tamanho maior, né? Pode chegar até 1,72 m, são conhecidos como surucucu. Então, elas são responsáveis pelo envenenamento botrópico. E a Bothopsis atrocis é a principal serpente causadora de acidentes ofídicos na Amazônia, tá? Especialmente na Amazônia brasileira, mas também em outros países aí. Mas em alguns outros países também já começa a ter participação de outras Bothopsis, né, na parte amazônica. Mas isso é outro assunto. Então vamos lá mostrar a notícia e fazer alguns comentários, né? De antemão, é sempre legal, Johnny, sempre, e verifique, né? Eu verifiquei as informações e alguns detalhes, né, até onde foi possível. Um agradecimento ao tenente do Corpo Bombeiro Josadak, que passou para mim as informações, né? De acordo com os bombeiros que tinham ido até a localidade prestar esse socorro, e também a Júnia do Hospital Juruá, que também verificou, né, e corroborou as informações, né? Que nem sempre as notícias são devidamente noticiadas. Vou mostrar aqui agora para vocês a matéria, tá? Onde eu posso compartilhar, então, as fotografias aqui do AC 24 horas. 3 são picados pela mesma jararaca e vão parar no Hospital do Juruá. Aqui, então, está a viatura do Corpo Bombeiro, aqui do SAMU. O SAMU só pôde chegar no Santa Luzia até onde é asfaltada. Na parte do ramal não teve condições, onde, então, foi acionado a viatura dos bombeiros por volta de 10 horas da noite. E aí, para eles chegarem no local, tá? Levou horas. E até chegarem no hospital, foi por volta de 4 horas da madrugada. Então, aqui, a região do Alto Juruá, vamos lembrar, tem palestras minhas aqui, vídeos, né? E também artigos que nós publicamos. O acidente ofídico é uma importante causa de morbidade. Então, assim, é um
um agravo à saúde corriqueiro, né? E faz parte do cotidiano, principalmente das pessoas que vivem na área rural e nas florestas aqui na região. Então, aqui está um dos 3, né, que sofreu a picada, né? Aqui está a sua perna. E aí, o que o pessoal... E aqui é a casa deles, né? O quadriciclo foi levado em cima da caminhonete. Em determinado momento, a caminhonete atolou. Aí o quadriciclo desceu do veículo e conseguiu puxar a caminhonete para desatolar, tá? Pra vocês verem a dificuldade do Corpo Bombeiro para chegar até o local do acidente, né? Quanto mais tempo leva para a pessoa chegar até a unidade hospitalar para receber a soroterapia e o tratamento, aumenta a chance de ter complicações, né? E aí o que o pessoal ficou assim meio em dúvida, né? O que aconteceu é o seguinte, dos 3 que foram picados, um deles não ficou para receber o atendimento. Apenas 2, né? Sentiram náuseas e vômitos, tá? Lembrando que náuseas e vômitos não é exclusivo do envenenamento laquético pela surucupico de jaca, também pode estar presente no acidente botrópico, tá? Causado pelas jararacas, e um deles não ficou. E aí ficou a dúvida, né? Desde o Rodrigo Brasil, obrigado, me contatou no Instagram, e também o amigo, o professor Reginaldo Machado, né? Que eventualmente está presente aqui nos vídeos aqui com a gente, né? Eles perguntaram, né? E alguns iriam perguntar aqui também. E o que aconteceu? Os 2 que sentiram mais os sintomas, o efeito do veneno, foram picados primeiro, e o terceiro, a serpente já não tinha tanto veneno assim, pode sim ter ocorrido isso, tá? Mas aí eu não consegui obter informação se esse que não quis receber o atendimento, porque ele não estava passando mal, se ele foi o primeiro, o segundo ou o terceiro a ser picado, tá? Então, caso ele tenha sido o terceiro, a terceira pessoa, tá? Que foi picada. Se eu descobrir essa informação depois, vou falar eventualmente, quando eu narrar essa história em alguma palestra sobre acidentes ofídicos. Se ele foi o terceiro, sim, a serpente pode ter utilizado grande parte do seu veneno na primeira e segunda picada, não sobrando tanto assim para a terceira. Também ter sido um caso também, né, de picada seca, seria um exemplo de picada seca, pode ter acontecido também com o primeiro, tá? Ela poderia ter dado um bote e os dentes penetrados na sua perna, mas sem ter injetado veneno por outros motivos, né? Talvez se eu queria dar um susto, outras razões também que pode acontecer durante a picada seca. Então, ótima pergunta do Rodrigo, né, e também do Machado, e outras pessoas ainda, tá? Que me perguntaram sobre isso. E agora vamos lá. Vamos falar também sobre a jararaca, tá? Então, a jararaca, os juvenis, né? Eles causam mais acidentes porque eles correspondem aqui na região mais ou menos 50% dos casos de pessoas que são picadas, tá? Eles são mais difíceis de serem vistos pelo menor tamanho. E o seu acidente geralmente está associado mais com um quadro clínico hemorrágico nos pacientes. Já as serpentes adultas, da espécie Botopisatrix, conhecidas como surucucu, geralmente causam acidentes assim, onde o efeito local é mais evidente, né? Um edema mais intenso, mais extenso e também maior possibilidade de evoluir para necrose. E outra coisa ainda sobre aquele que não quis ser atendido. Ele pode sim ter sentido sinais e sintomas do envenenamento depois, tá? Mas é frequente aqui, infelizmente, muitas pessoas que não querem receber o atendimento hospitalar quando são picados, tá? Alguns ficam 30 dias sem poder colocar o pé no chão, ficam acamados, tá? E nós encontramos essas pessoas nas comunidades, eles relatam. Temos pessoas aqui que já foram picadas mais de 10 vezes. Alguém até pode questionar, não foi cobra peçonhenta? Não. Tem o artigo como do Pierini colaboradores, publicado em 1996 na revista Toxicon, que mostra isso, que as pessoas realmente têm a presença de anticorpos para serpentes peçonhentas, né? Botopisatrix, Lactis smuta. Então, também pode ter acontecido isso, tá? Aquele que foi embora pode ter sentido também e não quis tomar, e nem todo envenenamento evolui para óbito, tá? Mas sim, é um risco tanto para ter complicações, sequelas, inclusive óbito. Por isso, sempre que for picado, lembra que é necessário sim a soroterapia, o atendimento hospitalar, porque nós não sabemos o desfecho que pode acontecer o envenenamento, tá? Pode acontecer com a pessoa.
é um risco e tanto. É uma roleta russa sendo feita com a sua própria vida, tá? Então, nós trabalhamos muito no projeto de extensão para que as pessoas saibam a necessidade, né? Existem crendices aqui que se a pessoa for para a cidade, para o hospital, alguém pode olhar ou então ouvir uma voz, aí o veneno vai fazer um efeito e assim a pessoa morreria rapidamente. Não, isso é uma lenda, tá, pessoal? Estamos no século XXI, né? Vamos acreditar mais na ciência, né? E também no soro antiofídico, né? Lembra de Vital Brasil, né, cara? Vital Brasil fez sua parte. O hospital está lá, o Butantan e outras instituições produtoras de soro antiofídico estão fazendo sua parte. Nós, se formos picados, só temos que ir para o hospital, tá? Falando nisso, no meu vídeo anterior, né? Se eu posso levar soro antiofídico para o campo, eu fiz as explicações, né? Um comentário aí de alguém que nem sei se segue o canal, né? Os convidados, tá? Em abril, nós vamos ter uma palestra aqui, tá? No canal, sobre a produção de soros de animais peçonhentos e também sobre a descentralização dos soros, principalmente na Amazônia. Quem serão os palestrantes? Os grandes pesquisadores, professores, a Fan Wen, do Instituto Butantan, e o Elton Marcelo Monteiro, da Universidade Estadual do Amazonas e também da Fundação Medicina Tropical de Manaus, tá? Então, os amigos pesquisadores que já estiveram aqui no Alto Juruá foram comigo até a Mata de Várzea. Na noite que eles foram, encontramos escorpiões, armadeiras e também 2 papagaias, botes blinhados, aquela jararaca verde arborícola, tá? Então, eles vão dar essa palestra. Logo depois que eu der a minha, eu já começo a fazer o anúncio, tá? Ou até teremos uma segunda palestra aí que tem outra pessoa também que tem que vir aqui no canal, que é o Fausto Barbo, né? Para falar sobre as jararacas das ilhas, né? Vou conversar com ele. Era para ele ter ministrado a palestra em dezembro, mas eu dei essa férias, né? Um recesso no canal. Então, ele também vai ser um convidado, talvez também em abril, de acordo com a disponibilidade dele, tá? Então, poderemos ter 2 palestras em abril, palestras sensacionais, tá? Lembrando ainda, né? 29 de março tem a minha palestra, tá? 19 horas de Brasília, 5 horas da tarde aqui do Acre, 6 horas da tarde em Rondônia, no Amazonas, sobre identificação por serpentes. Vou colocar o link da inscrição na palestra na descrição desse vídeo e também no comentário, tá? Será que faltou alguma coisa sobre isso? Agradeço, então, ao Tenente Josadac do Corpo Bombeiro pelas informações, né, e dúvidas que eu tirei com ele. Também a Júnia do Hospital Juruá. E eu acho que não faltou nada. Ou não, né? Pessoal, então, não esqueça de deixar um like, tá? E compartilha aí, né? Um fato curioso, né? 3 pessoas foram picadas pela mesma jararaca, né? Caminhando numa trilha, ela estava lá caçando de espera, provavelmente é um caminho, né? Lembra que esses caminhos que nós temos em áreas abertas, assim, de pastagens e lavouras, né? É um local por onde transitam roedores, fica o cheiro químico lá dos ratos que passam por lá, então é um bom local estratégico para ela ficar caçando de espera, né? Então, não é um ataque, é um bote defensivo, porque o primeiro deve ter pisado nela, chegou dentro do raio de alcance, né? E ela desceu o bote, ficou assustada, né? A primeira pessoa que tinha sido um espinho, alguma coisa assim, né? Aí o segundo, terceiro foram picados, né? E aconteceu isso daí, tá? Então, não sabemos se foi uma picada seca, né? Ou se esse terceiro que não recebeu tratamento foi picado por último e não tinha tanto veneno assim, né? Ela gastou nos outros 2, pode ter sido isso, tá? Ou então ele pode ter sido o primeiro, ou ainda ele pode ter sentido, sim, tá? Os sinais e sintomas clássicos do envenenamento botrópico, tá? E não quis receber o soro, não quis ficar pelo hospital. Pessoal, não esquece de deixar um like então e compartilhar esse vídeo. Um abração aí e até a próxima!